Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Jonathan e hoje a gente vai estar dando continuidade àquela série onde a gente está abordando cada um dos nutrientes que são essenciais para as plantas. E hoje a gente vai estar falando o caso do manganês. Bom, o manganês ele é um micronutriente, ele é requerido em pequenas quantidades para as plantas, porém ele está disponível geralmente em solos tropicais em grandes quantidades, como a gente já falou, que é o exemplo do ferro também. E sua disponibilidade para as plantas está diretamente ligado às condições de solo, principalmente a questão de matéria orgânica e também de pH. E ele está disponível diferente de outros micronutrientes em um solo um pouquinho mais ácido, então ele tem uma disponibilidade maior. E para uma planta, por exemplo, responder uma adubação com manganês, geralmente são em solos pobres ou solos em condições não ideais para a disponibilidade desse nutriente, como em solos calcários, solos arenosos, solos principalmente com um pH um pouco mais alto. Então, se for administrado uma adubação via foliar de manganês, por exemplo, nessas plantas, a capacidade delas reagir é um pouco maior. A gente vai estar abordando mais para frente também quais plantas que são mais suscetíveis ou que requerem quantidades um pouco maior de manganês e a gente consegue observar alguns sintomas de deficiência nelas. Então, como eu sempre falo em todos os vídeos de todos os nutrientes também, sobre as funções de cada nutriente nas plantas. E como a gente está falando primeiramente agora dos micronutrientes, as funções deles estão diretamente ligadas a questões enzimáticas e questões de regulação também do metabolismo vegetal. E para o manganês essa história não é diferente. Na verdade, o manganês ele ativa muitas enzimas importantes para o metabolismo vegetal da planta. O que a gente já falou no vídeo sobre o cloro também é a questão da fotólise da água. Então, o manganês ele tem um papel importante em quebrar a molécula de água, tá? Vai liberar o O2, o oxigênio para a atmosfera, e vai se utilizar dos elétrons para fazer a fotossíntese. Então, no processo da fotossíntese, o manganês tem papel importante na quebra da molécula da água. Então, o manganês, além disso, ele tem participação em outras 30 enzimas da planta, é muita coisa mesmo. São funções primárias ou funções secundárias. Bom, e resumindo a função dessas 30 enzimas, a gente poderia dizer que uma deficiência de manganês ou uma quantidade dele disponível para as plantas em menor nível vai ocasionar com que não haja um crescimento adequado para a planta, justamente porque ele tem participação, essas várias enzimas, na elongação celular, no crescimento da planta de uma maneira geral. Então é provável que a planta fique menor, tenha um crescimento diminuído e que suas fases de crescimento elas fiquem alteradas. Então ela fique uma planta um pouco atrasada em relação à época que ela está. E o manganês é também importante para uma outra coisa que é na síntese de proteínas. Isso tudo porque o manganês ele atua também ajudando no metabolismo e absorção de nitrogênio. E o nitrogênio é o principal elemento que forma as proteínas. Então, se não existe manganês, a planta não vai conseguir absorver as quantidades adequadas de nitrogênio e, consequentemente, também não vai conseguir expressar ou produzir todas as proteínas que ela deveria produzir. Bom, em questão então de sintomas de deficiência, o que o manganês ele reflete na planta? Como grande parte dos micronutrientes, os sintomas da deficiência de manganês se dão nas folhas mais jovens da planta. Isso tudo porque ele não é um nutriente que ele é muito móvel dentro da planta, então ele tem um problema com redistribuição e por isso as partes mais jovens da planta são as que sofrem primeiro ou que a gente nota os sintomas de deficiência primeiro. E especificamente para o manganês, como em grande parte dos micronutrientes, a gente observa uma clorose. Eu boto as fotos sempre aqui para vocês poderem observar quais são os sintomas.
uma clorose nas folhas mais jovens e também tem por característica do manganês ficar com as nervuras bem verdes e elas podem engrossar também, inclusive, e ficar com esse aspecto esquisito, com nervuras grossas e clorose nas folhas mais jovens. A deficiência de manganês ela é pouco notada a campo, justamente porque ele é requerido em pequenas quantidades para as plantas, então não se nota tanto isso, não é comum, não é corriqueiro do dia a dia, mas como eu disse, em condições especiais de solo, em plantas também que requerem um pouco mais desse nutriente, pode se observar em condições bem específicas. E algumas culturas elas requerem mais manganês ou elas podem ter essa deficiência expressa de uma forma maior também, que é o caso da soja, que é o caso do feijão, que é o caso do pepino, tá? E para suprir tudo isso, para essas plantas que estão em condições que podem ocasionar deficiência desse nutriente, existem adubos, claro, como o sulfato de manganês, que ele é utilizado pode ser utilizado via foliar ou geralmente utilizado via fertirrigação, é uma coisa muito comum para as culturas geralmente que tem um valor agregado um pouco maior, e também tem alguns adubos foliares à base de manganês, só que não é tão comum. Também é feita a adubação de manganês com esse elemento no sulco de semeadura, geralmente. Eu sempre deixo na descrição, sempre ressalto também que é muito importante que você veja mais materiais sobre isso. Eu não falo de alguns temas como absorção, redistribuição e transporte desses elementos dentro da planta. Então seria interessante, se você quer se aprofundar no tema, também ver essas questões, mas eu deixo links na descrição que você pode ver, você pode entrar em contato comigo também. Não esqueça de conferir, eu deixo na descrição um curso de adubação, calagem e gessagem que você, profissional da área agrícola, pode estar conferindo justamente para conseguir fazer na prática um cálculo e uma recomendação de adubação para as culturas, para todos os nutrientes, né? A gente sabe que aqui no YouTube às vezes é uma coisa mais resumida, justamente para manter a atenção um pouco maior das pessoas, mas os profissionais que querem dar esse passo a mais podem estar conferindo também, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo, então. Se gostou desse vídeo, se achou útil e te ajudou de alguma forma, deixa um like e se inscreve no canal para ver mais e para ver outros vídeos dessa série sobre nutrientes que a gente está fazendo. Até a próxima, tchau, tchau!